Ora, muito boa noite a todos, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje, como é habitual, desta vez em condições especiais, porque deveríamos estar à sombra do abacateiro, não estamos, está frio muito lá fora, mas vamos estar aqui com Jesus, certamente na preocupação da nossa conduta, dos nossos pensamentos. E vamos cantar uma canção para harmonizar as nossas mentes. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, não tem oração, paz que calma a dor, paz que calma a dor, todos sentirão. Sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que calma a dor, paz que calma a dor, todos sentirão. A nova que ficou, peregrinação, e o lar me deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te ao luzeiro, vais para onde fores, a vinda de Jesus. Ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que calma a dor, paz que calma a dor, todos sentirão. Senhor, te pedimos que nos abençoes neste novo ano que se avizinha. Fortaleças esses companheiros que nos protegem, amigos de toda a vida. Incomparável amigo, dá-nos força para todas as provas que se possam avizinhar. E permite-nos levar a bom porto e testemunhar tudo quanto nos ensinas e nos trazes. Que assim seja. Do capítulo 27, item 20 e 21 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Outros se fundam numa razão mais falaciosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus diz em eles, não podem mudar as suas decisões a pedido das criaturas, a não ser assim, nada seria estável no mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há, nesse modo de raciocinar, uma falsa interpretação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que diz respeito à penalidade futura. Esta lei é hoje revelada pelos Espíritos do Senhor, quando o homem está preparado para compreender o que na fé é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta nem os remorsos, nem o arrependimento do culpado. Para ele, todo o desejo de se melhorar é supérfluo.
é condenado a ficar perpetuamente no mal. Se é condenado por um tempo determinado, a pena cessará quando expirar o tempo. Mas quem poderá afirmar que ele não possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que voltou ao bem. No segundo, seria agraciar aquele que continua culpado. A lei de Deus, a mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa, não fixa nenhuma duração à pena, qualquer que ela seja. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu regresso ao bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se a obstinação fosse perpétua. Seria de curta duração se o arrependimento fosse imediato. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus ouve-o e concede-lhe a esperança, mas o simples arrependimento do mal não é suficiente, é necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas, nas quais ele pode sempre, por sua livre vontade, praticar o bem, como reparação do mal que haja feito. O homem é, assim, constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade de praticar o bem. Tal é a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus diz-lhe em que condição ele o pode fazer. O que lhe falta, a maioria das vezes, é a vontade, a força, a coragem. Se pelas nossas preces lhe inspirarmos essa vontade, se o ampararmos e encorajarmos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornar-nos-emos instrumentos da execução da sua lei de amor e de caridade, na qual Ele nos permite participar, dando nós mesmos uma prova da caridade. Veja-se o céu e o inferno, primeira parte, capítulos 4, 6, 7 e 8. Jesus, modelo e guia. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Mas quanto a vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 13, Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. 40 anos depois de termos abraçado a doutrina do Consolador, mais se enraiza em nós a certeza de que a boa nova de Jesus se mantém atual e inigualável quando se busca a paz interior e a esperança num futuro melhor. Certamente que a doutrina dos Espíritos, trazida pela falange de O Espírito de Verdade, é um todo harmónico, que desenvolve, de acordo com os tempos, a mensagem libertadora que Levi, o Mateus escolhido por Jesus, anotou com rara fidelidade e que serviu aos seus companheiros de jornada para lavrarem a letras de ouro a grande revolução espiritual que o doce Rabi da Galileia protagonizou naqueles tempos difíceis em que o Império Romano mergulhava progressivamente no caos e no desvario vicioso. Nunca mais Roma deixaria de cair, de resvalar para o desaparecimento, como acontecera a muitas outras civilizações marcantes da história da humanidade, como a civilização mesopotâmica, a persa,
a egípcia, a grega e tantas outras que se deixaram subjugar pelo poder materialista, desprezando a faceta espiritual da vida. Desde o início de nossa entrega à doutrina que o Evangelho de Jesus, a sua boa nova, nos apaixonou. Nela encontramos as respostas para todas as nossas dúvidas, para todas as injunções da vida que traçam para uma multidão de sofredores, caminhadas bem difíceis, bem sofridas, muitas vezes dramáticas. Mas Jesus havia prometido que não nos deixaria órfãos. Não soubemos mantê-lo na sua posição de Cristo de Deus, intermediário entre o Pai e a nossa humanidade, afastando de todos aqueles que encontraram outros profetas, outros enviados por si, para apacentar rebanhos de outras culturas e de outras civilizações paralelas. Como prometeu e afirmou, ei-lo de novo entre nós, exatamente como viera outrora aos filhos da casa de Israel. Todas as deturpações, todas as alterações opinativas que introduzimos nos textos ao longo dos séculos estão condenadas a desaparecer definitivamente, dando lugar de novo à esperança renovada que Jesus nos traz outra vez. Por isso, entendemos que era de fundamental importância apresentar o nosso contributo para a todos ajudar a mergulhar na sua intimidade e a caminhar rumo ao futuro com Jesus, não só no coração, mas na prática diária de suas vidas. De forma singela, queremos dedicar-lhes esta obra, eu e a minha saudosa companheira, pois que nada melhor do que partilhar convosco esta história nossa do amor sincero. Que Jesus a todos abençoe e guarde. Arnaldo Costeira. Uma mensagem do livro Caminhando com Jesus, psicografado por Arnaldo Costeira. Se nós compreendermos que Deus é amor, dificilmente vamos perceber como é que um Deus que é amor castiga eternamente os seus filhos, os espíritos que Ele criou, condenando-os pelos seus erros, pelas suas falhas, e não lhes dando novas oportunidades para eles se emendarem e se corrigirem. Esta era a crença, e ainda é atualmente em algumas pessoas, de que se nós não tivermos um comportamento adequado, se nós fizermos muitos erros, muitas asneiras, tivermos comportamentos errados, vamos ser condenados eternamente ao fogo do inferno, enquanto que outros que possam agir no bem, ter uma vida correta, honesta, serão premiados com um paraíso onde estarão na ociosidade, sem fazer nada, aguardando pela ressurreição, como é muitas das vezes interpretadas as palavras de Jesus. Ora, Jesus, quando nos veio ensinar a questão da justiça divina, Ele veio-nos dizer que as leis são imutáveis, isto é, Deus não cria uma lei consoante cada criatura. Portanto, a lei é a mesma para todos e por isso é que há justiça divina e por isso é que Deus é amor. Mas Deus não pode, sendo amor, condenar todas as criaturas por terem, ou as criaturas que errarem eternamente. Se nós, que somos imperfeitos, que somos crianças espirituais comparadas com Deus, temos filhos e quando eles fazem alguma asneira, nós compreendemos que eles estão num processo de aprendizagem e explicamos porque é que eles não devem ter esse comportamento e depois ficamos a ver se eles compreenderam e se já não voltam a fazer a mesma coisa, como é que Deus, que é a perfeição suprema, não faria o mesmo com os seus filhos, que somos nós, os espíritos que Ele criou. Então, nós temos que compreender que a lei é imutável e, portanto, nós erramos, vamos ter que sofrer a consequência desse erro, mas nós também somos aqueles que vamos fazer com que essa consequência seja mais difícil de superar ou não, porque em função daquilo que for o nosso comportamento, a nossa compreensão e as nossas atitudes,
nós podemos saldar esses erros, podemos reparar esses erros de maneiras diferentes. E por isso, muitas pessoas não compreendem que uns sofrem mais ou menos do que outros, precisamente porque uns se esforçam mais em fazer o bem, em mudarem, em terem um comportamento diferente, muitas das vezes em socorrer pessoas que passaram por problemas idênticos aos deles e, portanto, estão a saldar a sua dívida sem terem necessariamente que ter um saldo ou um resgate muito doloroso. Nós temos um episódio da vida de Jesus que espelha um bocadinho este ensinamento. Quando Jesus estava no Gólgota, no momento em que foi crucificado, ele foi crucificado entre 2 ladrões. E esses 2 ladrões tiveram um comportamento perante a sociedade que era errado porque roubavam, porque assaltavam e, portanto, foram condenados por esse comportamento que era errado. E, no momento, um dos ladrões compreendeu que aquilo que ele estava a passar era justo, porque ele tinha feito por merecer aquela pena. E arrependeu-se daquilo que tinha sido a sua trajetória, a sua conduta, e pediu a Jesus que se lembrasse dele, não é? Quando entrasse no seu reino, que se lembrasse dele, que tinha compreendido que a sua existência naquele momento não teria sido a correta. Enquanto o outro ladrão não teve esse sentimento, portanto, não teve esse arrependimento. Naturalmente que aquilo que vai acontecer a cada um deles não pode ser a mesma coisa. Ou seja, aquele que já se arrependeu e compreendeu que fez errado, ele provavelmente na próxima existência física já não voltará a fazer ou a cometer o mesmo erro. Enquanto aquele que ainda não compreendeu isso e que ainda não se arrependeu, o mais certo é voltar a reincidir no mesmo comportamento. Agora, o que nós não podemos compreender, e aí é que não havia uma lei justa, era se Jesus tivesse perdoado totalmente àquele ladrão e ele já não tivesse que passar por aquilo que foram as consequências dos seus atos. E por isso, quando Jesus diz que, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, aquilo que Jesus está a querer dizer é, como o bom ladrão já percebeu que o comportamento dele era errado, ele já está no caminho certo para a perfeição. E então, em verdade te digo que estarás, em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso, não é nesse dia, mas já estás no caminho certo para entrar no paraíso, porque já compreendeste que não deve ser esse o comportamento. Então, cada um de nós tem, naturalmente, atitudes boas, temos ações boas e temos ações menos boas. E estamos a fazer a sementeira. E essa sementeira, cada vez que infringe as leis, que são imutáveis, as leis de Deus, nós vamos ter consequências. Agora, também podemos, naturalmente, pedir, porque Deus é amor, é misericórdia, é compaixão. Também podemos pedir a Deus que nos ajude a ultrapassar essas dificuldades que nos surgem na vida, que são, naturalmente, esses resgates e esses pagamentos daquilo que foram as nossas infrações à lei. Eu vou começar exatamente por este hoje, e eu te digo, para não ficarem quaisquer dúvidas. Claro que as leis hoje são feitas para que cada um, à sua maneira, as interprete, de acordo com as suas conveniências. Nós sabemos que os Estados têm órgãos próprios para elaborar as leis e, consoante os partidos que governam, assim põem vírgulas ou tiram vírgulas. Jesus falou que, de facto, eu te digo, e uns pegaram nesse eu te digo, vírgula, e puseram, hoje entrarás comigo no paraíso. E outros puseram de outra maneira, eu te digo hoje, vírgula, entrarás comigo no paraíso um dia. Portanto, é para ver que, de facto, há aqui conveniências de aplicação das palavras. Não é? E a gente pode interpretar as coisas consoante as vírgulas que lhe colocam. E nós conhecemos o livro de José Saramago, sem vírgulas, sem pontos finais, sem nada. Porque cada um, à sua conveniência, põe as vírgulas onde quiser e interpreta as coisas como entender.
Então, esta questão das vírgulas influencia muito os textos. As leituras de hoje relacionam-se com o capítulo 27, que tem a ver com a prece. O Evangelho, no capítulo 28, vai apresentar as preces, e eu recordo que a primeira prece que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte das preces, é o Pai Nosso. E há algumas pessoas que acham que o Pai Nosso é uma oração da Igreja Católica. O Pai Nosso é uma oração que Jesus ensinou. Também lhe chamavam a oração dominical. Ficou histórico. Embora ao tempo de Jesus, o domingo era o primeiro dia da semana. Portanto, não é uma oração dominical. O nome da oração dominical é a oração do domingo, quando foi transferido o dia do Senhor para a segunda-feira e não continuou ao sábado, que era o 7º dia da criação. Então, esta leitura da prece tem muita importância. Porquê? Porque ela abre aqui, à partida, um espaço para nós pensarmos qual é a eficácia da prece. Qual é a eficácia da prece? Dizer assim, é um bandido, é um malandro, não tem emenda, não se comporta, nem vale a pena orar por ele, porque não tem salvação. E a leitura que nós ouvimos do Evangelho diz lá que a prece não substitui as responsabilidades, mas pode ajudar. Quer dizer, quando nós fazemos uma prece por alguém, seja doente, ou seja transviado, ou seja o que for, também é doente espiritualmente, esse diálogo lá mental vai projetar energia à volta da pessoa a quem se destina esse pedido. Aí vai impedir que ele deixe de cumprir a lei, isto é, pagar até o último centil, isto é, como fizer achar, não vai impedir. Mas pode ajudar a que ele acorde, desperte, se arrependa, muda a conduta, muda o comportamento, passa a agir positivamente e veja as suas dívidas não perdoadas, mas aliviadas naquilo que ele tem que suportar como pagamento. Não é? A gente pode pagar a pronto ou pode pagar a prestações. Não é? E, portanto, é possível haver essas duas hipóteses, mas o que não é possível é não haver hipótese nenhuma. Há muita gente que interpreta a palavra do mau rico, não é? Quando ele pede perdão ao Senhor e depois um servo dele que devia muito menos, ele não perdoa. Nós podemos interpretar essa coisa de uma maneira consoante as conveniências, mas não podemos dizer assim, olha, perdoou-lhe a dívida, já não tem que pagar. Não, pode ter que pagar devagarinho, quer dizer, pode ter que ir pagando, mas não pode ser assim, então eu faço mal, estou perdoado. Quer dizer, desresponsabilizam-me de tudo, já não tenho nada que pagar, e os outros têm. Mas isso dá para interpretar consoante as épocas, e consoante foi de facto conveniente colocar essas questões. Foi Jesus que escreveu isso? Não foi. Jesus não escreveu nada. E por isso é que a gente vê Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, segundo São Mateus, segundo a interpretação que cada um deu. Embora haja ali uma aproximação de interpretações, e por isso é que os quatro evangelhos, digamos assim, canónicos, são aqueles que se aproximavam mais uns dos outros, sendo que o Evangelho de João é um evangelho mais místico, mais de metade do conteúdo é voltado para a vida espiritual, para a parte espiritual, enquanto os outros são descritivos, quase terminam quando, digamos assim, a pessoa desencarna, quando acaba. É tudo, todos os ensinamentos para a Terra. O de João, a partir do capítulo 12 ou 13, ou por aí, João começa a ver tudo numa mística espiritual, já numa forma espiritual. Interpreta, digamos assim, os textos que Jesus ensinou já de uma forma voltada para a parte espiritual. Então esta leitura, digamos assim, esta preparação para as preces, diz assim, a prece deve ser dita do coração, a prece deve ser dita... Mas há muita gente que não tem medo de fazer a prece. Tem medo. Então, como é que a gente vai fazer? É assim, fazer uma prece diante da família, ou fazer uma prece diante das pessoas. Mas eu não sou capaz. Mas eu atrapalho. Mas não sei. Bola, Senhor, está aí comigo. Pai nosso que estás no céu. É uma prece. Não é? Um que faz prece, então como é que vai pedir? Olha, tu sabes o que eu preciso, desenrasca-te. Quer dizer, nem sequer faz um esforço para pedir qualquer coisa.
Ou até para dizer, eu errei, eu sei que errei, dá-me força para mudar. Por exemplo. Então a importância da prece é para nós e para os outros. Sendo que nós, pedindo para os outros, também estamos de alguma forma a pedir para nós. Também estamos de uma forma a meditar, a refletir, porque a prece é reflexão e meditação. O que é que eu fiz de errado? Fiz isso, não devia ter feito. E agora o que é que eu faço? Agora vou-me redimir, vou ajudar os outros, vou fazer aquilo. Então a prece não é só o pedir, é o refletir sobre as coisas, que pode transportar em si um pedido, mas é também a meditar como é que eu posso saldar, como é que eu posso remediar os erros que eu cometi. Então, e o fulano? Eu posso remediar ajudando os outros a não caírem nos mesmos erros. É assim, a pessoa fez um aborto, fez 2 abortos, e agora? Agora não há nada a fazer. Para a próxima vez é abortado uma vez, é abortado 2 vezes. Mas pode haver aqui um certo alívio, como? Pode haver, porque se a pessoa, depois de refletir e considerar que errou, passar a aconselhar aquelas que estejam, eu vou abortar, não faças, aconselhar de uma forma efetiva e que conduza muitas vezes a evitar que a pessoa cometa o mesmo erro, isso funciona como uma ajuda para o seu próprio resgate. Mas vai ser abortado, mas pode ser em condições diferentes. Pode ser em condições menos dolorosas. Não é? Pode ser, por exemplo, um aborto espontâneo, que é completamente diferente de um aborto provocado. Quer dizer, um espírito que é abortado no corpo ao 3º mês, ou ao 4º mês, ou ao 5º mês, não é? Que seja uma coisa natural, porque era anencéfalo, ou porque, enfim, fruto das circunstâncias, morreu o seu corpo, essa forma de se libertar comporta um determinado sofrimento. Mas se ele for forçado a sair, destruído pelos instrumentos do aborto, a dor é muito maior, o sofrimento é muito maior. Então pode haver aqui alguma, digamos assim, algum atenuante, algumas atenuantes, para que aquilo que vai ter que acontecer, porque ele pode não nascer, seja menos doloroso. Então a prece funciona sempre, a nossa ação funciona sempre. Agora vai ter resultados? Não poderá ter resultados se a pessoa não quiser. A gente vai pedir, não quer. Mas a nossa prece pode, os espíritos bons podem envolver essa pessoa e, sei lá, às vezes, num átimo, num momento de reflexão, a pessoa mudar de conduta. Ou às vezes sofrer e arrepender-se e mudar de comportamento e ser ajudada de alguma maneira. Então a prece é sempre positiva. Sabem de nós que, e no caso desta mensagem de reflexão, é o caso de realmente nós termos a noção de que Jesus é amor, que Jesus é perdão, que Jesus veio trazer aquilo que é Deus na sua plenitude e que, portanto, vale sempre a pena orar. As preces vêm lá para quê? Para as pessoas que não têm, às vezes não têm assim aquela capacidade ou a vontade para orar, poderem guiar-se por ali. Mas isso não quer dizer que a primeira vez funcione e a segunda vez não funcione, porque a pessoa começa a se habituar. Agora, leitura de uma prece de um suicida, não é? Ou de um obsidiado. A pessoa lê uma vez, é a primeira vez, está atenta àquilo. Lê a segunda vez, já há partes que já não está atenta. Quando lê a 10ª, aquilo entra na rotina, já nem sabe o que é que lê. A prece não vale nada nessa circunstância. Portanto, em qualquer situação, deverá a prece ser orientada. Às vezes é preferível pedir ao patrão do que pedir ao porteiro, não é? Porque pedir ao patrão, o patrão pode encarregar os porteiros e aquelas coisas de cumprirem esse pedido, se for possível. E outras vezes, pedindo ao porteiro, não pode ser porque não chega a lado nenhum. Não é? A quem é que eu vou pedir? A São Francisco de Assis, a São Vicente? Posso pedir ali ao protetorcito, que esteja ali, coitadinho. Porque é um instrumento de amor. Um instrumento de amor, com certeza que vai funcionar. Se houver merecimento, chega ao alto, às forças que conduzem todo este universo. Se não for merecedor, pelo menos pode dar alguma resignação e alguma esperança em ter força para modificar. É esta reflexão que nós devemos fazer para até, quando formos fazer a prece de verdade, sabermos o que é que a gente pode ou não pode pedir. Sabemos aquilo que a gente deve ou não deve pedir. Porque há muitas coisas que a gente pede e não deve. Pede e não deve. Não é pedir, não dá resultado e cortar relações com quem não cumpriu aquilo que nós desejamos. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, sendo assim, vamos continuar.
Estamos agora a chegar a uma altura em que a solidariedade foi criada assim, no caminho, na cadeia da fraternidade, a ideia do Evangelho lá foi para isso, porque nesta hora, como sabemos, já temos falado do assunto, muitas famílias estão em desestruturação, estão em discussão, estão em desarmonia e com violência e tal. E nesta quadrícula que nós criamos, o país inteiro, muita gente a fazer à mesma hora o Evangelho, é provável que os falanges socorristas possam ir passando nesses vários locais, trocando vibrações e, sei lá, ajudando, aliviando as dores e também despertando alguns para uma modificação. Então é nesta altura que nós vamos fazer a nossa irradiação pelas famílias desestruturadas por esse nosso irmão. Senhor Jesus, esta reflexão sobre esses irmãos que não conhecem, que não ouviram falar do Teu Evangelho muitas vezes, que aprenderam em crianças todas essas pequenas luzes, mas que as apagaram por qualquer razão. Essas famílias, Senhor, em sofrimento, pedimos por elas. Disponibilizamos as nossas vibrações de amor, de compreensão, de carinho, para que essas tuas falanges socorristas possam levar esta energia física e mental e visitar esses lares, deixando um pouco de paz, um pouco de harmonia, aliviando um pouco as suas dores. Toma a nossa oferta, Senhor. Então vamos cantar uma canção para caminharmos para o final do nosso Evangelho e vamos fazer uma prece quase pedido, quase realmente oração por esses irmãos todos. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio
nós esperamos que não se tenham esquecido de colocar a água e os copos sobre a mesa para que os nossos irmãos tenham a fluidificar e agora possam, de alguma forma, ajudar-nos a restabelecer o equilíbrio físico, o equilíbrio orgânico. Então, é o momento agora de nós, de facto, tomarmos a água fluidificada que estará certamente. Nós vamos ficar por aqui, vamos despedir dos nossos telespectadores, vamos despedir de todos vós, desejando-vos um ano feliz, um ano cheio de paz e de harmonia e marcando presença de novo na próxima semana. Boa noite a todos e que Deus a todos abençoe.